Matemática básica. Esse é o assunto que sem sombra de dúvida mais cai no Enem. Então acompanhe esse vídeo e saia sabendo pelo menos 15 questões garantidas. Primeiramente, vamos entender o que são grandezas direta e inversamente proporcionais. É uma característica que liga um objeto ao outro, fazendo ele crescer na mesma intensidade ou decrescer em uma intensidade específica. Bem, como sempre, a matemática é mais explicativa com exemplos. São exemplos bem simples, é mais para entender mesmo. Só que aí é bom entender porque tem muitas cascas de banana nem acerca disso. Exemplo, 3 livros são R$ 18. Quantos reais são 5 livros? Já está com a resposta na ponta da língua, não é mesmo? Mas eu quero que você classifique em direta ou inversamente proporcional. Isso mesmo, diretamente, pois na medida que você compra mais livros, você gasta mais dinheiro. Você pode até ganhar um desconto por comprar muito, mas você vai gastar mais, de qualquer forma. Exemplo, uma pessoa demora 2 horas para pintar a parede. Se fosse 2 pessoas pintando juntas, quanto tempo demorariam nessa mesma parede? Na assertiva, teria uma resposta letra D, 4 horas. Claro, o Enem é diferenciado e já pensa quanto daria a resposta pensando da maneira errada e coloca lá para você marcar. O nome disso é distrator. Então, para não errar, essa temos que classificar como inversamente proporcional. Pois pense, estou sozinho pintando uma parede e aí chamo um colega para me ajudar. Certamente terminaremos mais rápido do que se eu estivesse pintando sozinho o tempo todo. Logo, eu aumentei um objeto e a consequência foi diminuir o outro objeto. Aumentei o número de pessoas, diminuiu o tempo. Então, isso é uma grandeza inversamente proporcional. E agora, professor, como eu resolvo? Depois de classificar, você vai ter que inverter uma fração quando for inversamente proporcional. Exemplo, uma pessoa, 2 horas. 2 pessoas, x horas. Aí você escolhe uma fração e inverte. Eu vou inverter aqui o do lado direito. No lugar de 2 sobre x, fica o quê? X sobre 2. Corta, corta, x igual a 1. Então, 1 hora. Antes demorava 2 horas sozinho. Com 2 pessoas, 1 hora. Tem até lógica, né? Já o caso de ser diretamente proporcional, você resolve normal ou como você aprendeu do fundamental. Regrinha lá dos meios extremos. Então, nosso exemplo. 3 livros, R$ 18. 5 livros, x reais. 3x, pá, é igual a 18 vezes 5, 90. Passa dividindo 3, x igual a 30. No Enem eles nunca perguntam sem contexto. Minto, em 2012 teve uma, porém foi bem raro. Nessa aí que eu inventei, no mínimo eles perguntariam quanto a mais ele gastou comprando 5 livros no lugar de 3. Aí você faria o que? A subtração, né? 30 menos 18, 12. Para saber quanto ele gastou a mais. Relações entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Esse já é um conceito que cai em questões médias e difíceis. Mas tranquilo que você vai tirar de letra. É uma forma de criar uma equação. Sim, você mesmo cria a equação e pode colocar seu nome nela. Então no fim é divertido, né? Produto. Quando duas ou mais grandezas são inversamente proporcionais, dizemos que o produto é constante. Seja P de pessoa e H de hora. P vezes H é constante. Lá do nosso exemplo, né? P vezes H é constante, igual a K. E essa constante aí que chamam de K, quanto vale? Basta substituir P e H para descobrir. Vamos ao nosso enunciado. Uma pessoa, 2 horas. 1 vezes 2, 2. Nossa constante vale 2. E por que se chama constante? Porque não muda nunca. Observe. 2 pessoas e 1 hora. 2 vezes 1, 2. Deu o mesmo valor. Sempre vai dar 2. Então lembre, essa relação inversa é produto, pois um complementa o outro. Se um aumenta, o outro diminui. E assim, produto é constante. Divisão, quociente ou razão. Quando duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais, dizemos que a divisão é constante. Tem lógica, afinal, se um aumenta e o outro aumenta, qual a única forma disso dar constante? É você dividir. Pois se você multiplicasse, ia dar um valor maior ainda, né? Então, do nosso exemplo lá, L são livros e D é dinheiro. L sobre D é constante igual a K. Se quiser, você pode testar como eu fiz anteriormente, vai dar certo. Podemos reescrever isso como uma função ou uma equação. No produto temos P vezes H
é igual a constante. Portanto, P é igual a constante sobre H. Eu passei dividindo, né? Na divisão temos L sobre D é igual a K. Portanto, L é igual a K vezes D. Aqui tem lógica, né? Que aqui na divisão é diretamente proporcional, né? Então tem lógica. Em um lado você tem uma grandeza crescendo e no outro lado a grandeza também está crescendo. O mesmo acontece diminuindo, né? Temos dois exemplos. Um que eu criei só para você aquecer e um do Enem mesmo. Então peço que pause e tente fazer. Pronto. Nessa questão ele quer uma função que representa o número de vendas. Eu não vou ler a questão, porque eu quero acostumar vocês a apenas procurar o comando da questão e depois ir catando as informações úteis. Nesse nosso caso, queremos saber relações que são direta ou inversamente proporcionais, para resolvermos na forma que eu ensinei há pouco. Vamos usar o alfa para dizer que duas coisas são proporcionais. Então, V é proporcional a alfa. Aqui é o quadrado. Vendas é diretamente proporcional ao quadrado da qualidade. Vendas é inversamente proporcional ao preço. Então, V alfa 1 sobre P. Vendas é diretamente proporcional à confiança. V alfa C. Então, trocamos o alfa por uma constante K e efetuamos a multiplicação de todo o resto. Quem está ao quadrado continua. Quem está embaixo continua embaixo. Então, fica V é igual a constante K vezes Q ao quadrado vezes C vezes 1 sobre P. Essa é a nossa função. Você pode colocar até seu nome nela se quiser. Agora que você já entendeu bem e já fez um exemplo, faça essa questão do Enem 2016, que ele quer saber quanto vale a constante também, né? Mas é como eu disse, encontre a função e depois substitua os valores para descobrir a constante. Pause agora. Pronto. O que ele quer? O custo C. Quais são nossas relações? Catei no texto como se cata feijão e achei. C é proporcional a V. Custo diretamente proporcional ao volume. Mas o volume é a área vezes a espessura. Vem lá da geometria, né? Logo, C é diretamente proporcional à área. Porque C é diretamente proporcional ao volume. E o volume é a área vezes a espessura. Então, C é diretamente proporcional à área e à espessura. Então, multiplicamos tudo e trocamos alfa por K. Isso você já sabe, né? C é igual a K vezes A vezes A. Mas quem é a espessura em valores? Não temos, mas sabemos do texto que a espessura é diretamente proporcional ao inverso do quadrado da distância. Então você bota E alfa 1 sobre D ao quadrado. Trocamos alfa por uma constante, sei lá eu, C. E é igual a C sobre D ao quadrado. Substituindo em C, né, que a gente tinha achado, C igual a K a E, vai ficar C igual a K A vezes C sobre D ao quadrado. Tirei o E. Mas não precisa achar duas constantes, pois o produto de uma constante é outra constante. Basta você chamar K vezes C ali de V. Então, nossa função, a equação, fica o quê? C é igual a V vezes A sobre D ao quadrado. A única alternativa perto dessa é a letra B. O Enem deu uma facilitada aí, né? Porque podia botar duas, B e D, mas já colocou a resposta aí. Isso mesmo sem precisar encontrar a constante. Mas, para encontrá-la, basta substituir os valores do enunciado. Custo, 500. V, nossa constante, 9 de área sobre 3 de distância ao quadrado, né? Só cuide para a área estar em metros quadrados e a distância em metros. Cortando, ficamos com V igual a 500. Então, nossa função é C igual a 500 vezes A sobre D ao quadrado. Agora, confirmamos nossa letra B, como eu já disse, né? Razão e proporção. Vamos para o próximo assunto. Razão é nada mais que a divisão de dois números, A por B, ou A para B, ou razão de A em B. Tudo significa A sobre B. Mas isso
nos dá um bom significado prático. E o Enem adora coisas práticas. O carro A anda 50 km, por exemplo, e gasta 5 litros de gasolina. E o carro B anda 40 km e gasta 2 litros. Qual o carro mais eficiente? Basta efetuar a divisão 50 sobre 5, que é igual a 10 km por litro, e 40 sobre 2, igual a 20 km por litro. Logo, o mais eficiente é o carro B, que a cada 20 km gasta 1 litro. Então isso já é uma coisa bem prática e o Enem adora isso. O Enem também costuma botar duas tabelas. Aí você vai dividindo uma pela outra para achar a resposta, seja eficiência, percentual. Já a proporção tem mais a ver com partes que temos do todo. Por exemplo, para cada caixa de lápis de cor, temos um lápis vermelho. Então seria 1 sobre 12. Pause e faça esse exemplo simples. Exemplo. Em uma cidade existem 25 mil habitantes, dos quais 50 são médicos. Qual a proporção de médicos para cada 1000 habitantes? Pronto. Ou você usa a regra de 3, ou vai simplificando a fração até ficar dividido por 1000, pois vamos ficar com 50 médicos sobre 25 mil habitantes. Simplificando por 25, temos 2 médicos sobre 1000 habitantes. A nossa resposta é 2 médicos sobre 1000 habitantes. Nossa proporção é 2 para 1000. E aí, eles vão contextualizar e perguntar de acordo com a OMS, isso se classifica em ótimo, bom, legal ou ruim. Bom, eu respondi uma questão parecida com essa do Enem, só não vou lembrar agora. Então agora faça essa questão novinha de 2019. Eu peguei a mais recente, pois todo ano eles cobram essa questão. Então eu peguei a primeira que eu achei. Pause aí. Pronto. O que ele quer? Ele quer saber qual município receberá investimento extra. Bom, aí já temos uma pergunta contextualizada. Vejamos os critérios no texto para receber o extra. Um município com a maior taxa de urbanização receberá o extra. Então essa é outra dica. Quando a pergunta não está nesse enunciado, que é a parte final, separada do texto, então ela vai estar no final do texto. Não precisa ler o texto todo. Urbanização é o que? População urbana sobre a rural. Quanto maior o valor do numerador em relação ao denominador, mais urbanizado não vai ser, né? Então, efetuamos a divisão de um gráfico pelo outro. 8.000 sobre 4.000, 10.000 sobre 8.000, 11.000 sobre 5.000, 18.000 sobre 10.000, assim vai. Aprenda a ganhar tempo. O primeiro é fácil. A conta dá 2, pois é o que? É exatamente o dobro. 8.000 sobre 4.000. Então os outros têm que ser no mínimo o dobro, já que esse aí tem uma população urbana 2 vezes maior. Esse é um forte candidato a ser nossa resposta. 10.000 sobre 8.000. Isso não dá o dobro, nem que a vaca doce. Teria que ser pelo menos 16.000 sobre 8.000. Então já não é, corta aí. 11.000 sobre 5.000. Bom, isso aí dá mais do que o dobro, né? O dobro seria 10.000. E 11.000 sobre 5.000 tem um macete. Você dobra em cima e retira os zeros. Fica 22, retirou um zero, 2.2. Ou você pode fazer normalmente também, como uma pessoa normal. 2.2 é maior do que o 2 que estava lá, que era o nosso candidato. Então ele está vencendo agora. Vamos para o próximo. 18.000 sobre 10.000. Isso aí é fácil, né? Porque é só retirar os zeros. Fica 1.8. 1.8 não ganha de 2, nem ganha de 2.2. Então, corta. E a outra tá bem longe, tá bem fraquinho mesmo. Não vai ser nem a pau. Então, município 3 é a nossa resposta. Letra C. Escalas. É um subtópico de razão e proporção que cai bastante. Escala é razão entre o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Obs. Os valores devem estar na mesma unidade de medida. Centímetros com centímetros ou metros com metros. Enfim, tem que bater. Exemplo. Você mede 3 centímetros na distância de sua cidade para Brasília em um mapa do Brasil.
mas a escala é 1 para 10 milhões. Então, sua cidade está a 30 milhões de centímetros de distância, né? Fazendo uma regra de 3. Fazendo a conversão dá 300 quilômetros de distância. Existem 3 tipos de questões com escala, e o pessoal erra, pois só sabe a primeira, que é a linear. Então, para falar de cada um, eu apresento as unidades de medida, e aí já temos 2 assuntos em um só. Unidade de medida linear. Tem aí a tabela, metros no meio. Aí para a direita, decímetro, centímetro, milímetro, vai diminuindo. E para a esquerda vai aumentando, decâmetro, hectômetro, quilômetro. No meio temos o padrão. A gente toma ele sempre como base. Pulando uma casinha para a direita, a gente aumenta um zero, ou seja, a gente multiplica por 10. Se pular 2 casinhas, aumenta 2 zeros, multiplica por 100. Exemplo, 3 metros é igual a 300 centímetros. Pois é o que? Metros, 3. Aí vai decímetros, 30. Centímetros, 300. Já 300 centímetros vai retirando. Você vai andando para a esquerda, vai retirando o zero. 30, 3 metros. É muito usado essa escala para medir distância, comprimento, altura. Eu tenho uma forma decorada de lembrar, em vez de fazer o desenho toda hora. Eu sempre tomo como base o metro, e aí para decímetro, multiplico por 10. Por quê? 10 címetro. Pegou a referência? Centímetro, multiplico por 100. É centímetro. Milímetro, eu multiplico por 1000. É milímetro. Então, com esse macete, você não vai esquecer. Se for para a esquerda, é o contrário, vai dividindo, né? Tem uma que já é para questões de naturezas, que é metro para nanômetro. Eu multiplico por 10 elevado a 9. 9 de nono. Nono de nonômetro. Nanômetro, nonômetro. Pegou? Autoral, não copia não, hein? Aí na hora da prova, você fica na dúvida se divide ou não. É só pensar. Bom, metro está na esquerda do centímetro. Quem é maior? 1 metro ou 1 centímetro? E aí você lembra que sua altura é de mais ou menos 1,5 metro, 2 metros. E isso é maior do que centímetro. Centímetro você teria 150 centímetros, 200 centímetros. Então, metro que está na esquerda é maior. Logo, os que estão na esquerda são maiores. Pegou? Meio louco, né? Mas tem lógica. Eu uso isso. Vamos a uma questão do Enem de 2018. Pausa aí. Pronto. O que é que ele quer? A medida real em quilômetros do traço, sendo que temos apenas a medida em desenho e a nossa escala. Na verdade, já temos tudo o que precisamos. A escala é 1 para 58 milhões, ou seja, 1 centímetro sobre 58 milhões de centímetros. Isso quer dizer que para cada centímetro de desenho, na verdade são 58 milhões de centímetros no mundo real. Então dá para usar uma regra de 3, como sempre. Dá para usar uma regra de 3 até em humanas, cara. Então 1 está para 58 milhões. 7,6 centímetros, que é o que ele quer, está para x. X é 58 mil vezes 7,6. X é igual a 440,8 milhões de centímetros. Nunca fique carregando um monte de zero para lá e para cá, pois uma hora você pode derrubar um sem querer, né? Isso aconteceu comigo e eu errei a questão, então não recomendo. Eu abreviei 58 milhões para 58 mil, que é a mesma coisa. Nossa resposta deu 440,8 milhões de centímetros. Um número bem difícil de se pensar, não é mesmo? Por isso, a questão pediu para converter para quilômetros. Você já ouviu alguém falar? Ah, a distância da minha cidade para São Paulo é 440 milhões de centímetros. Nunca ouvi alguém falar isso, né? Então a gente converte para quilômetros, que foi o que a questão pediu. Para quem gosta de decorar,
É só dividir o valor em centímetros por 100.000. Essa foi uma dica da minha professora de geografia. Por que ela sabe isso? Porque cartografia usa muitos mapas com tamanhos em centímetros, representando distâncias em quilômetros. Enfim, você vai cortar 5 zeros do 440,8 milhões. Né? Porque dividir por 100.000 é isso, né? Cortar 5 zeros. Ou você passa para metros e depois passa para quilômetros. Eu vou falar a verdade, na hora da prova eu fiz isso, né? Porque foi ainda em 2019 ou 2018, sei lá, não lembro mais. Sim, fica a gosto do cliente. De qualquer forma, chegaremos ao valor de 4.408 quilômetros, que é a letra A. Agora perceba como o Enem é ardiloso. Colocou o valor de 44.080 e 440.800. Todos só diferem o número de zeros, pois ele sabia que você ia acertar a escala, mas que podia errar na hora de converter. Então ele já bota todos os valores possíveis de respostas quase certas para você cair na pegadinha. Mas eu sempre observo se minha resposta é razoável. Eu sei decorado que o Brasil tem uns 8.000 quilômetros de altura. Assim, do Rio Grande do Sul até, sei lá, do Iapoque ao Chuí, alguma coisa assim. Então, 4.408 quilômetros como resposta é um valor meio grande, né? Assim, metade do Brasil. Mas se você observar, é o menor das alternativas. Já 44.080 quilômetros, eu não marcaria nem se o meu desse isso. Meu amigo marcou, então eu avisei a ele que 44.000 quilômetros é maior que o comprimento da Terra. Porque a Terra tem uns 40.000 quilômetros de comprimento. Como ele marca algo que é maior que a Terra inteira, né? Enfim, vamos continuar depois dessa resenha. Vou apresentar logo todas as unidades de medida. Temos unidade de medida de área. Metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados, milímetro quadrado, quilômetro quadrado. Muito usado para medir área que uma casa ocupa, a área do parque, a área de uma parede. A ideia é a mesma, só tem que lembrar do ao quadrado. Se eu quero algo de metro quadrado para centímetros quadrados, lembra que na linear é só multiplicar por 100 metros para 100 centímetros. Aqui também é só multiplicar por 100. 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é quanto mesmo? 100 vezes 100, que eu multiplico 1 vezes 1 dá 1 e repito os zeros. 4 zeros, né? 10.000. Mas não decore como 10.000. Basta lembrar que é 100 ao quadrado. Então, metros quadrados para centímetros quadrados, centímetros, 100 ao quadrado. Se for para a esquerda, é só indo dividindo por 10 normalmente. Porém, cada passo será dividido por 10 ao quadrado, que é 100. Então, metros quadrados para quilômetros quadrados é só dividir por 1.000 ao quadrado. Minha dica é, quando você for fazer multiplicações no Enem, que envolve essa conversão, tente converter para a unidade que a questão quer, antes de fazer as multiplicações. Antes de multiplicar, fica mais fácil. Tem uma questão assim, você vai ver na hora. Metros cúbicos, unidade de volume. Tem os decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, tal. Se eu tenho uma piscina de 2 metros cúbicos, quanto eu tenho em centímetros cúbicos? É a mesma coisa. Metros para centímetros. Multiplica por centímetros. 100. Só que aqui será 100 ao cubo. Dá 1 milhão. É bem grande, né? Mas é isso mesmo. Não está errado. Então, cada passo à direita multiplica por 10 ao cubo, que é 1.000. E cada passo à esquerda divide por 10 ao cubo, que é 1.000. Obs. É muito utilizado na vida e no Enem, principalmente o litro. O litro é igual ao decímetro cúbico. Então você pode decorar assim, litro igual a decímetro cúbico. Ou decorar que 1.000 litros é 1 metro cúbico. É mais utilizado. Aí com regra de 3 você descobre o resto. 1.000 litros é 1 metro cúbico.
Já para converter litros em centilitros ou mililitros, você vai usar a escala linear. Que coisa, não? Vamos resolver uma questão de cada unidade? Enem 2013. Pausa aí. Pronto. O que ele quer? O número de vezes que foi ampliada a área do mapa do Brasil para poder visualizar o Rio de Janeiro. Veja que ele falou em área, mas a nossa escala está linear. Então temos que colocar o quadrado na nossa escala, pois é como se considerássemos a área de um quadrado. Mas queremos a ampliação. A ampliação é o que? Razão. Olha aí. Eu expliquei há pouco razão, né? Razão entre quem? Brasil e Rio. Olha aí a questão de razão e proporção, hein? Então, faremos a divisão entre a área do Brasil e a do Rio de Janeiro, que é 25 ao quadrado, área, né? Sobre 4 ao quadrado. Eu, como sou sabidinho, sei que a ordem nesse caso não importa, então posso efetuar a divisão antes da potência. Logo, eu corto 1 milhão, né? Porque é 25 milhões ao quadrado sobre 4 milhões ao quadrado. Ficamos com 25 sobre 4 ao quadrado. Dá 625 sobre 16. E isso dá 39 e pouquinho. Mas não precisa saber exatamente, pois olha as assertivas. Letra E. Letra E entre 30 e 40. É a nossa resposta. Agora imagina, você não lembra de colocar ao quadrado. Ficaríamos o quê? Com 25 sobre 4, que daria 6,125. E marcaríamos erroneamente a letra A. Então, por isso é muito importante você saber que existe escala linear, escala quadrática e escala cúbica. Como eu expliquei duas coisas de uma vez, vamos a duas questões de uma vez. Enem 2014, pause aí e tente. O que ele quer? O volume real do armário em centímetros cúbicos. Dessa vez ele foi bem direto, né? As dimensões do projeto são 3 centímetros, 1 centímetro e 2 centímetros. A escala está em 1 para 100, 1 sobre 100. Ou seja, 1 centímetros é na verdade 100 centímetros. Então minha dica é passar primeiro para o real e depois efetuar a multiplicação. É o que eu disse há uns 2 minutos. É melhor passar da escala do projeto para a escala real antes de efetuar a multiplicação. Então, nosso projeto tem 3 centímetros, mais 1 centímetro é 100 centímetros. Então, nosso projeto tem 300 centímetros, 100 centímetros e 200 centímetros. Para calcularmos o volume desse armário, em forma de caixa, basta multiplicarmos tudo. Ficamos com 300 vezes 100 vezes 200. Como eu disse, multiplica o 3 vezes 1 vezes 2, 6, e repete os zeros. Tinha 2, 4, 6 zeros. Então, continua ali, 6 zeros, 6 milhões de centímetros cúbicos. Nossa resposta é letra E. Digamos agora que você primeiro multiplicou para depois usar a escala, o que eu não indicaria. Ficaríamos com o que? Primeiro multiplica 3 vezes 2 vezes 1, 6 centímetros cúbicos no desenho de volume. Tem gente que ia parar aqui e marcar a letra A. Mas você sabe que tem que usar escala. Você estudou escala, porém não sabe como usa. Escala volumétrica? Não sabe. Aí você faz o que? Multiplica 6 vezes 100. Não é 1 para 100? Então, 6 é 600. Pronto. Letra E. Ou, letra B, né? Letra B que tem 600. E aí você erra novamente. Mas nossa escala diz que 1 centímetro de desenho é 100 centímetros reais. Então você tem que passar o cubo. 1 centímetro cúbico de desenho é 100 ao cubo de reais. Então, 100 ao cubo, 1 milhão de centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico é 1 milhão de centímetros cúbicos. Logo, nossos 6 centímetros cúbicos de desenho
São, na realidade, 6 milhões de centímetros cúbicos. Letra E, pelo caminho mais difícil. Mas estando certo é o que importa, né? Vamos ao nosso próximo tema. Só falta esse e mais outro, juro. Já avisei que se é para estudar 2 semanas, o negócio tem que ser intensivo, né? Então o vídeo vai ficar grande mesmo. Mas isso aí é o equivalente a um episódio da sua série favorita. Então você faça esse esforcinho. Chegamos à regra de 3. Apesar de eu falar dela o vídeo todo, a danada serve literalmente para qualquer questão. Até de humanas, hein? Não acredita? Procurei questões de cartografia com mapas, tá? Você vai ver. Tem escala, tem regra de 3, tem tudo. Bom, não vai ter questão direta, igual ao começo dessa aula, né? Aquelas questões que eu inventei. Você vai ter que analisar muita tabela, gráfico, informação textual, imagem. Vai ter questão misturando escala, conversão de unidade, volume, tudo que tiver direito. Mas a lógica da coisa vai ser a regra de 3. Então temos duas regras de 3. A simples, que compõe 95% das questões, e a composta, que cai mais em concurso público, mas às vezes está assombrando o Enem aí. Porém, tem um macete para você fazer em 10 segundos e você vai entender rapidinho. Vamos a uma questão simples primeiro e depois eu ensino o macete, beleza? Pausa aí. Pronto. O que ele quer? A máxima distância que você pode percorrer sem ficar sem gasolina. No final do texto ele dá pontos onde dá para você reabastecer. Então vamos encontrar qual o ponto mais distante até reabastecer. A eficácia do carro é o que? 15 km por litro, de acordo com o texto. Olha aí, razão e proporção novamente. Cabe 50 litros no tanque, de acordo com o texto. Com 50 litros dá para quantos quilômetros? Enfim, a regra de 3. 15 quilômetros, 1 litro. X quilômetros, 50 litros. X é igual a 50 vezes 15, 750 litros. Mas não temos o tanque cheio, pois nosso medidor da figura está em 3/4 da capacidade, que é 75%, né? Logo é só fazer 3/4 de 750, dá 562,5. Então quer dizer que o carro faz um total de 562,5 km, que é muito perto de 570, que é a nossa parada no posto. Mas aí a questão pede o máximo até que precise reabastecer. Então o máximo seria o posto de 500 km. Afinal, ninguém planeja arrastar o carro por 7,5 km na pista no asfalto quente, né? Não é lógico. Portanto, nossa resposta é a letra E. Vamos à regra de 3 composta. São duas ou mais características proporcionais no lugar de uma só, que é a simples. Basta você isolar a fração que contém um x em um lado da equação e analisar as demais frações, se são diretamente ou inversamente proporcionais em relação ao que foi isolado. Vamos a um exemplo do Enem, já logo, pois eu não quero me estender, né? Enem 2015. O Enem mais difícil que eu já fiz foi esse. Tanto que caiu regra de 3 composta. O que ele quer? Pausa aí e veja. A nova jornada de trabalho dos funcionários. Então chamamos de X horas. Vamos procurar no texto outras características. 36 funcionários trabalhando 6 horas cada produzia 5.400 camisetas por dia. Com 96 funcionários e X horas trabalhadas, produzirá 21.600 camisetas por dia. Bom, agora é só botar em forma de fração para analisarmos. 36 sobre 96 é igual a 6 sobre x, que é igual a 5.400 sobre 21.600. Pegue a fração que tem x e deixe isolada. 6 sobre x é igual a... Pense. 6 é o número de horas. E x é x horas também. Agora compare com os outros para saber se os outros são diretamente ou inversamente proporcionais às horas. Se eu aumentar os funcionários, eu diminuo as horas trabalhadas ou aumento? Diminuo, né?
Lembra dos pintores da parede no começo do vídeo? Então, se eu aumentar os funcionários, eu diminuo as horas trabalhadas. Então, é inversamente proporcional. Logo, eu tenho que inverter essa fração lá na nossa equação. 6 sobre x é igual a 96 sobre 36 vezes tandanda. Se eu aumentar a produção, eu aumento o número de horas necessárias para produzir, não é? Porque se eu tenho que produzir mais, eu tenho que trabalhar mais. Então, eu preciso de mais horas para trabalhar mais. Então, é diretamente proporcional, nesse caso. Logo, eu mantenho a fração intacta. Então, 6 sobre x é igual a 96 sobre 36 vezes, mantenho 5.400 sobre 21.600. Agora é só efetuar essas multiplicações e divisões, tranquilo, um pouco grande nessa questão, né? Mas dá x igual a 9 horas. Você pode simplificar para ajudar, mas vai ser difícil mesmo. É mão na calculeira. Só multiplicar, né? Fundamental. 9 horas, letra C. Mas aí a pergunta, isso tem lógica? Bom, a produção aumentou de 5.000 para uns 20.000. Uns 4 vezes aumentou. Apesar de ter mais funcionários, aumentou pouco menos que 3 vezes. Não foi o suficiente. Porque eu teria que aumentar os funcionários assim umas 4 vezes, pelo menos, para manter o número de horas. Como isso não foi possível, então o número de horas aumenta. Aumentou de 6 para 9. É razoável. Marcamos a letra C. Na garra e na confiança. C de confiança. Por fim, uma questão de regra de 3 com conversão de sistemas de unidade. Enem 2019. Pause aí e tente. Pronto. Ele já foi direto. Um pé em polegada equivale a quanto? Lembro de fazer uma questão contextualizada envolvendo uma roda gigante. O Enem já foi mais divertido, né? Agora ele pergunta direto, coisa chata. Bom, aqui você pode fazer várias regras de 3 ou aplicar um macete, que não é bem um macete, é uma análise dimensional. Mas como esse nome assusta, chamamos de macete do Lulu. Um pé, 3 pés são uma jarda. Uma jarda é 0,9411 metros. 1 metro é 100 centímetros. 2,54 centímetros é uma polegada. Então eu efetuo essa multiplicação toda e corto as unidades em cima com embaixo, em cima com embaixo e chego à nossa resposta. Como eu faço para fazer essa multiplicação? Bom, a unidade que você quer substituir, converter, tem que estar sempre invertido. Aqui é um pé. Então, eu boto embaixo 3 pés, em cima uma jarda. Logo eu posso cortar ali pé em cima com pé embaixo. Uma jarda é 0,9411 metros. O que é que eu faço? Eu boto metros em cima e a jarda embaixo. Para o quê? Para cortar a jarda. Sempre assim. Se eu colocasse em cima, ia ficar jarda ao quadrado. Isso não tem lógica, né? Eu quero cortar a jarda. Quero sumir com ela. Não aumentá-la. Aí eu passo para metros. De metro eu passo para centímetro. Centímetro eu chego na nossa polegada. Tudo isso com os dados da tabela. Não precisa decorar nada. Então, efetuando essa multiplicação, obtemos que um pé são 12 polegadas. Isso tem lógica? Bom, meu celular tem umas 6 polegadas. E meu pé é maior que ele. Então um pé é maior que uma polegada. Já que meu pé é maior que 6 polegadas. Então tem lógica, né? Um pé ser 12 polegadas. Tem lógica. Nossa resposta é letra D. Bom, ficamos por aqui, por hoje, nessa revisão. Que tá bem grande, mas vale a pena, pois você vai aprender e levar para o Enem isso, tirar um notão bom. Mas ainda temos outros vídeos que eu vou postar aí com o resto do assunto da lista, beleza? E eu vou seguir colocando os assuntos que mais caem primeiramente, pois se não der tempo para eu dar toda a lista, pelo menos umas 30, 40 questões você vai levar.
Não viu a lista mágica que eu tô falando? Dos assuntos mais cobrados? Vou deixar o link aqui. No mais, se inscreva e deixe o sininho ligado para eu poder te lembrar de novos vídeos com mais assuntos. Vamos buscar esses 900 no Enem, galera? Então deixa um like e pode comentar também, se for da sua vontade. Valeu!